Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clima do Futuro, onde mensalmente eu e o nosso analista de sustentabilidade, Guilherme Alves, convidamos sempre um responsável para comentar sobre assuntos relacionados ao clima, as principais inovações e tecnologias da área e também como isso tem interferido nas operações aí a nível Brasil. O tema de hoje é a melhoria da previsão do tempo através de novas tecnologias de modelagem. E para isso, convidamos o nosso VP de modelagem, Márcio Custódio, para comentar sobre o assunto. Márcio, seja bem-vindo ao nosso projeto Clima do Futuro. Se você pudesse apresentar um pouquinho e comentar sobre a sua função aqui na Climatempo, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Robson, Guilherme. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Meu nome é Márcio Custódio, eu sou meteorologista formado pela Universidade Federal de Pelotas. Eu já passei pelo INPE como estudante, depois pelo CPTEC, já no início do CPTEC, na fundação do CPTEC. Sou um dos sócios fundadores da Somar Meteorologia, e hoje, já pela Climatempo, eu lidero o time de modelagem e data science da Climatempo, justamente com esse foco de inovação e melhorias da previsão. E nesses mais aí de 30 anos de carreira, Robson e Guilherme, eu posso dizer que já passei por várias fases da meteorologia operacional. Acompanhei as dificuldades de se fazer a previsão quando a gente praticamente não tinha informação para fazer essa previsão, bem como eu também acompanhei de perto o avanço da modelagem numérica e que trouxe aí novos desafios para o meteorologista moderno. E é toda essa bagagem que eu tento trazer aqui para a Climatempo, justamente no sentido da melhoria e cada vez dar mais ferramentas para o nosso meteorologista fazer previsão. Bacana. Convidamos a pessoa certa, então, aí para falar sobre o tema. E até aproveitando, a gente sabe, né, Márcia, a gente poderia classificar, eu acho que esse avanço da modelagem, a invenção do computador, como uma das grandes transformações, né, da humanidade aí ao longo da nossa história. Principalmente falando de meteorologia, né, a gente analisa uma grande quantidade de dados, dados a nível global, né, a maioria das pessoas não sabem, mas a gente precisa analisar uma grande quantidade de dados, e para isso a modelagem ela serviu assim como um grande presente, né, para a meteorologia. Eu queria até que você começasse comentando um pouco, né, o que é um modelo meteorológico, e como ele tem, como era a previsão, né, antigamente, sem essa tecnologia. Certo. No início, a gente tinha um outro desafio. O desafio justamente era fazer a previsão sem ter o dado, seja um dado observado, para saber o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, como um dado de previsão, que é o que os modelos numéricos fazem. Naquela época, a gente costumava falar que a previsão era muito subjetiva. Ela era baseada na experiência do meteorologista, o que ele via de uma forma mais local, e ele acabava projetando isso para o futuro muito mais mentalmente do que de forma mais objetiva, como os modelos são. Alguns órgãos, como o INEMET, principalmente, que sempre teve acesso ao dado observado, ainda tinha alguma vantagem, pelo menos saber o que estava acontecendo naquele momento, mas mesmo assim ainda tinha deficiência de saber o que ia acontecer no futuro. E aí, falando um pouco de modelagem numérica, justamente a gente fala que a modelagem numérica é aquela previsão feita pelo computador e não a forma subjetiva que o meteorologista faz. Ele assimila os dados observados de uma forma global e, a partir desses dados, ele transforma esse dado num ponto de grade, ele posiciona ele no tempo e, usando os modelos físicos, usando equações físicas e matemáticas, equações do movimento, vai projetar o que vai acontecer nas próximas horas ou dias a partir de uma condição inicial. Isso a gente não tinha no passado e começou a evoluir, eu diria, aí no final da década de 80, início da década de 90, que nós começamos a ter acesso aos primeiros modelos
mas eles ainda eram modelos que não tinham uma grande assertividade, mas já trouxeram uma luz em cima da previsão, que até então era muito subjetiva, Robson. Obrigado aí pelo resumo, né? Toda a linha do tempo da meteorologia. E a gente sabe, né, Márcio, que eu sempre falo que a previsão do tempo é a previsão mais famosa do mundo, porque todo mundo consulta ali em algum momento do dia para fazer vários tipos de atividade. Então, por isso que as pessoas elas sempre falam da previsão, né? Porque elas acabam consultando. E a gente sabe que é um assunto, de certa forma, polêmico, é o índice de assertividade. Eu sou um grande defensor. A gente acerta muito a previsão do tempo, né? Com todas as dificuldades que a gente ainda tem atualmente, mas a previsão do tempo a gente acerta muito. E eu até queria que você comentasse, a tecnologia ainda está evoluindo, isso tem contribuído bastante, né, para as operações de meteorologia, mas a previsão do tempo, ela está acompanhando essa evolução da modelagem em relação à assertividade também? Sim, primeiro, acho que a gente tem que falar um pouco nessa parte de evolução. A gente tem uma evolução conjunta. À medida que foi evoluindo o poder computacional dos computadores, supercomputadores, e junto com o aumento das medições de dados, sejam por estações de superfície ou até mesmo por satélite, nós tivemos essa evolução da modelagem numérica. Para você ter uma ideia, os primeiros modelos não tinham dados para se colocar dentro desses pontos de grade que a gente falou, dentro dessa escala global, para poder prever o futuro. Os nossos índices de acerto ainda eram baixos, apesar da gente conseguir passar por uma previsão mais objetiva, esse índice de acerto ainda era baixo, porque e ainda mais no hemisfério sul, por um detalhe importante. Naquela época, os dados de satélites ainda não eram assimilados na modelagem. E como a maior parte da América do Sul é coberta por oceano, não tinha estações de medição. Então, portanto, o hemisfério sul ele sempre teve um índice menor de acerto do que o hemisfério norte. Então, era normal ter assertividade maior nos Estados Unidos ou na Europa e uma menor aqui no Brasil. E ali já se criou uma cultura de que a previsão fora do Brasil era melhor, mas era por outros motivos. E à medida que foi evoluindo, o poder computacional foi evoluindo, a assimilação de dados, justamente evoluindo a parte de satélites para coleta de dados, principalmente em áreas de difícil acesso ou que são impossíveis de coletar por conta custosas para coletar, nós conseguimos enxergar melhor essa condição inicial e, a partir daí, nós conseguimos fazer uma previsão de mais qualidade. Então, nós conseguimos, aos poucos, ir melhorando as previsões numéricas e, com base nessa melhoria, vem também a melhoria na qualidade da previsão. Mas existem alguns fatores que ainda são, vamos dizer assim, desafiadores para o meteorologista. Porque, apesar de nós termos bons modelos, se a gente for ver os principais modelos globais, que são o modelo da NOAA, o modelo do ICMWF, eles são bem parametrizados para as suas regiões onde os centros estão. Então, mais um motivo. O índice de acerto é melhor nos Estados Unidos, o índice de acerto é melhor na Europa. Porque os modelos são bem calibrados para lá. Então, nós aqui temos um desafio a mais, porque a gente precisa de modelos que enxerguem melhor a condição, o clima da nossa região. Por isso que, além deles, nós acabamos rodando aí modelos regionais em pequenos centros, nas empresas. A gente acaba rodando modelos para suprir essa deficiência a mais que nós temos aqui na nossa região, que não é pequena, né? O Brasil tem dimensões continentais, então esse é um grande desafio da modelagem numérica. Então, toda essa evolução passa por vários processos, que é um processo contínuo de melhoria dos resultados. É realmente bem complexo, né? Não depende só da modelagem, como você falou, acaba dependendo aí de um conjunto de fatores, se tem dado, como é que é a cobertura também daquele dado, né, na região. Então, Exatamente. realmente,
são muitos fatores que influenciam ali no produto final, que é a previsão que a gente acaba disponibilizando aí, tanto para a população também, quanto para enfim, né, para as operações. E até é sempre bom, né, destacar o porquê que isso é um assunto famoso até hoje da diferença da previsão, por exemplo, do hemisfério norte, do hemisfério sul, e você pontuou muito bem os motivos, né? E você até comentou sobre os modelos, né? Praticamente cada instituto grande, cada país com um sistema de meteorologia desenvolvido acaba tendo o seu modelo. Então, hoje no mercado, né, a gente tem até disponível de forma gratuita aí, enfim, né, que a população consegue acessar diversos modelos diferentes. Eu gostaria até que você comentasse se a gente consegue definir ali qual modelo é mais assertivo, melhor para uma determinada região. Isso uma coisa bem interessante aí. Quando a gente fala, veja como falei que a gente chegou num ponto onde a gente não tinha essa informação, até chegar a um ponto em que evoluiu ao passo de termos vários modelos globais. Além desses modelos globais, nós temos modelos regionais para representar algumas regiões onde nós temos um problema de orografia, problemas que os modelos globais não vão enxergar. Então, nós criamos um desafio a mais com o aumento da capacidade computacional. E esse desafio é, a partir de que você tem condições de rodar outros modelos acoplados aos modelos globais, e isso acho que é um ponto importante já nessa explicação de o que é a modelagem. Quando a gente fala modelo regional, a gente precisa rodar ele a partir de uma condição de contorno. Então, nós precisamos de um modelo global para acoplar o modelo regional sobre a região de interesse nossa. No caso aqui, a gente está falando da América do Sul, Brasil e América do Sul. Mas qual é esse desafio? A gente acaba tendo mais previsões. Quando eu falei no início, a gente não tinha nenhuma e passou a ter uma, no máximo. Agora nós temos mais de 100. Com os modelos determinísticos, os modelos que usam técnicas de ensemble, os modelos regionais, se nós formos agrupar todos esses modelos, uma rodada de um dia gera mais de 100 previsões. Então, na verdade, esse se tornou um novo desafio. É justamente responder essa tua pergunta. Qual é o modelo mais assertivo? E essa é uma pergunta, na verdade, é uma técnica que é humanamente impossível de ser feita pelo meteorologista no dia a dia de operação dele. Então, justamente, a gente entra com uma ferramenta a mais, que é a parte de estatística. E essa parte de estatística nos ajuda bastante. Aí eu vou dizer um pouco mais para frente por que ela ajuda, na verdade. Eu gostaria de primeiro contextualizar para nós chegar nesse ponto que eu vou responder para ti, que é Fique à qual é o vontade. modelo mais assertivo, exatamente. Não vou fugir dessa resposta. Então, Márcio, nessa mesma linha, eu tenho uma pergunta agora para ti, né? A gente sabe muito bem a importância do meteorologista hoje, né? Mas talvez o pessoal não saiba, não conheça tanto esse papel do meteorologista, né? A gente sabe que a modelagem de dados, ela envolve essa utilização computacional, a simulação da atmosfera, e entender e conseguir prever essas condições futuras é importante, né? Só que esses modelos, como tu mesmo disse, eles são basicamente alimentados por dados meteorológicos, certo? Que são estações meteorológicas, satélites, radares, e entre outros instrumentos que a gente tem, tá? E tudo isso é responsabilidade, basicamente, do meteorologista, né? De entender, coletar e analisar e, consequentemente, fornecer uma informação de qualidade depois de passar isso para os modelos, né? Então, basicamente, sem essas informações corretas, pode dizer assim, sem essa precisão fornecida pelo meteorologista, os modelos, eles basicamente não são capazes de reproduzir, pode dizer assim, essas previsões mais assertivas, né? Então, o meteorologista, ele tem um papel muito importante
representar, interpretar e comunicar essas informações meteorológicas, né? Então, a minha pergunta para ti é qual a importância de se ter um grupo de data science, né, de um grupo robusto como a Climatempo tem, e queria te perguntar quando começou e como é que está a estrutura hoje de desenvolvimento do grupo de data science da Climatempo. Bom, primeiro, acho que é importante dizer, até chegar para nós, uma empresa privada de meteorologia, tem meteorologistas em cada fase desse processo, como tu bem falou. Tem um meteorologista que cuida do dado, que é coletado na estação meteorológica, tem um meteorologista que está na área de desenvolvimento, preparando cada vez e melhorando cada vez as parametrizações dos modelos, sejam regionais ou os modelos globais. Então, toda essa fase do processo é importante e o meteorologista está ali junto. Ele é parte importante desse processo, até chegar na nossa parte, que nós temos um time. O meu time, na verdade, é um grupo que a gente chama de Operações, Modelagem e Data Science. E aí, por que eles estão juntos? Operações, Modelagem e o Data Science. Aí vocês vão entender um pouquinho. A parte de operações, ela é responsável por reorganizar toda a estrutura, todo o processo de aquisição desses modelos que vem de centros internacionais ou nacionais, bem como os dados observados. Então, nós temos um processo de aquisição desses dados e reorganização desses dados de uma forma que eles fiquem todos padronizados. Eu depois vou explicar por que eles precisam estar padronizados. Aí vem a nossa equipe de modelagem. A nossa equipe de modelagem, ela está focada em, a partir dos dados globais, rodar modelos regionais que representem melhor as condições que os meteorologistas, que os nossos clientes precisam. Sejam eventos extremos de chuva, raio, ou para a agricultura, uma previsão de mais médio e longo prazo. Então, o foco do nossa equipe de modelagem é justamente fazer mais modelos para esse dataset, vamos dizer assim, de modelagem. E vem a nossa equipe de Data Science. E a nossa equipe de Data Science, ela está focada na validação desses dados. Então, na verdade, nós temos aí uma equipe de controle de qualidade, vamos chamar assim. Essa equipe de controle de qualidade, ela valida se o dado observado e o dado previsto, eles têm uma boa qualidade e também faz a assertividade dos modelos. Então, nós temos todo um processo, e nesse processo estão envolvidos meteorologistas, assim como eu sou, justamente para tentar responder a pergunta do Robson. Nós temos mais de 100 modelos, todos esses 100 modelos entram para um processo de controle de qualidade e de assertividade. Esse processo é dinâmico, ele não é um processo que é feito uma vez só, ou seja, a cada entrada de dado observado, nós avaliamos qual é a assertividade dele por regiões do Brasil ou da América do Sul. Então, a resposta no final é o seguinte: não pode não ser apenas um, e sim vários. Vai depender da região, vai depender da época do ano, vai depender do evento que a gente está monitorando, mas a assertividade dos modelos, ela é diretamente ligada a essas condições. Variações ao longo do ano, analisamos aí condições iniciais dos modelos, sim, mas o importante que a gente vê é que essas previsões elas estão muito associadas com o evento e com a época do ano, principalmente. E não existe o modelo. Na verdade, a gente percebeu que cada região responde melhor para um tipo de modelo. E quando eu falo um tipo de modelo, não é
o modelo A, o modelo C, ele pode ser um membro específico de um ensemble. Então, toda essa validação ela é feita de forma automatizada aqui na nossa equipe. Uhum. O Márcio, outra pergunta que eu tenho para te fazer. A gente sabe muito bem que a forma geóide do nosso planeta ela dificulta medidas, né? A gente tem muitas regiões de mata que diferentes. Em áreas urbanas é mais fácil de conseguir fazer essa medição, ou tem cidades pequenas, a gente ter essa medição de dados, né? Mas qual a importância de a gente ter uma boa caracterização de dados de entrada para esses modelos, para a gente conseguir ter uma boa previsão para a região, né? Para ter uma qualificação dessa previsão, para a gente ter uma boa, como é que eu vou dizer assim, uma boa previsão, uma boa assertividade para aquela região. Qual a importância de ter essa melhor caracterização? Entendi. O controle de qualidade, ele é baseado em dado observado. Então, quanto maior for a densidade e a qualidade desse dado observado, melhor vai ser a nossa capacidade de avaliar se aquela região, qual é o modelo que é melhor para aquela região. Quando a gente tem uma deficiência, uma falta de dados, ou esse dado não tem uma qualidade boa, isso dificulta o nosso processo. Porque imagine que se a gente coloca lixo, sai lixo. Esse é o termo. Então, a gente toma muito cuidado para não correr o risco de colocar dados observados que não têm uma boa qualidade. Então, a gente passa por um processo de controle de qualidade também no dado observado. E isso é bem importante, porque no momento que a gente colocar algo que não está aderente, ele vai gerar uma informação que não é aderente e vai levar isso, projetar isso para frente. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com esses dados observados. Quanto maior a densidade, é melhor, porque a gente consegue fazer uma validação espacial e temporal. Quando a gente não tem muito dado, não tem muito o que fazer, a gente usa dados de satélite quando possível, mas a verdade é que se a gente for olhar nos últimos anos, a densidade maior de dados cresceu justamente nas áreas onde nós temos uma urbanização maior, vamos dizer assim. Graças a órgãos como o CEMADEM, nós tivemos um aumento exponencial aí de coleta de informações. Toda essa informação nos ajuda também. Dados do INEMET nos ajudam bem distribuídos ao longo do Brasil. Mas ainda a gente tem esse problema de alguns lugares nós não temos a quantidade de medidas suficientes para poder validar qual é o melhor modelo e dizer qual é esse melhor modelo para aquela região. Geralmente são regiões com pouca densidade demográfica, mas não deixam de ser importantes por causa disso, né? Muitas vezes regiões agrícolas. São importantes para a caracterização, né? Exatamente. A gente sempre tem muito a melhorar, né, nessa parte de equipamentos, né, Márcio? A gente ainda está bem distante ainda do que a gente considera o ideal, né, até para ter uma previsão boa. Mas também a parte que você falou, que às vezes a gente pode ter mais de um modelo bom, né, para uma determinada região, também é uma informação assim que deixa todo mundo muito feliz, né? Quanto mais produtos bons ali, seja de modelagem ou outras fontes também, por uma região específica, melhor ainda são os outros serviços. E até um ponto que você comentou ainda nessa pergunta difícil, né, de responder qual é o melhor modelo ali para cada região, você comentou um fator que interfere nessa resposta também, e eu ouço diariamente, assim, principalmente em períodos de transição de estação, que é em relação aos modelos meteorológicos durante fases de transição. Eu queria até que você explicasse um pouquinho melhor, então, se tem realmente essa mudança aí de assertividade dos modelos, seja de troca de estações do ano, né? A gente ouviu até falar aqui, por exemplo, a primavera, a transição do inverno para a primavera para o verão, é um pouco do terror do meteorologista ali para analisar os dados. Então, eu peço para que você explique um pouquinho dessa diferença, se realmente interfere na assertividade ali do modelo. Interfere, sim. Isso aí
é bem importante isso, a responder a essa pergunta, qual é a assertividade dos modelos, é uma pergunta bem difícil, até porque nós temos vários fatores. A gente tem os índices de assertividade, eles variam ao longo do ano. E eles variam não só em relação ao longo do ano, mas também em relação à região. E aí a gente tem assim uma condição totalmente estável no inverno da região sudeste, por exemplo, onde o tempo pouco muda ao longo dos dias, então essa assertividade vai ser 100%, dificilmente vai se errar uma previsão. No período de verão, vou dar um outro exemplo, até chegar nesse que você falou, um período de verão, nós temos aquelas chuvas de pancada. Imagine que eu estou indicando uma previsão de chuva e aquela chuva que ocorre num canto da cidade e no outro canto não ocorreu. Para onde choveu, eu acertei 100%. Para onde não choveu, eu errei 100%. Então, assim, a medição, as métricas de assertividade são complicadas e não dá para usar algumas métricas padrão. Por isso que a gente usa a estatísticas para usar várias métricas para cada tipo de variável, porque se tu perguntar para o cara do bairro que choveu, ele vai dizer que eu acertei, mas errei para o outro cara. Então, a gente tem que espacializar melhor os dados, a gente tem que analisar outros tipos de variáveis, de tipos de índices estatísticos para indicar se essa previsão é assertiva ou não. E tem o problema dos modelos, como tu bem falou, os modelos em períodos de transição. Imagine que nós temos dois regimes bem caracterizados e distintos, que é verão e inverno. A transição entre o inverno e o verão, que é a primavera, ou o verão e o inverno, que é o outono, é um período em que nós temos um pouco dos dois regimes. A primavera e o outono são caracterizados justamente por uma transição entre um regime bem definido como verão para um regime bem definido como inverno. E nessa indefinição, os modelos eles acabam tendo uma assertividade menor. Então, a gente não consegue prever tanto de longo prazo, a gente não consegue... o índice de acerto diminui, realmente diminui, porque o tempo muda mais de um dia para o outro, as equações não conseguem simular com a velocidade com que os sistemas se deslocam e, às vezes, adianta, atrasa uma chuva, e aí aquela percepção externa é que houve um erro da previsão. Por isso que eu digo que as métricas são importantes, porque se você pensar num vetor, olha, os próximos dias vão ser quentes e a chuva vai diminuir. Tem uma pancada ou duas, mas a temperatura está subindo. Então, assim, são os índices que a gente tem que começar a analisar para ver qual é o tipo de métrica para cada evento. E, de uma forma geral, os modelos são assertivos, porque quando eles indicam uma queda de temperatura, essa queda ocorre, pode atrasar um dia, pode adiantar um dia, mas ela sempre vai ocorrer. Então, esse tipo de análise, aí entra uma análise um pouco mais qualitativa e não tão acertar na mosca a previsão. Mas continua sendo uma previsão muito importante para todos os setores, né? E mais um desafio, né, Márcio, também nessas questões, né, nesses momentos em que a gente tem uma queda aí na qualidade, por exemplo, do modelo, nessa fase de transição, a experiência, né, do meteorologista se mostra em mais um momento, né, tão importante também. Com certeza. Tudo passa, no final, pela experiência do meteorologista, porque a gente sabe que todos os modelos vão ter a sua deficiência em algum ponto, mas a experiência do meteorologista sempre vai dar o talento final na previsão.
Márcio, outra coisa que eu tenho para te perguntar agora é sobre, a gente fala muito sobre inovação, né? O pessoal, a gente está vindo hoje de onde a gente escuta muito sobre inteligência artificial, sobre aprendizado de máquina, a gente está nessa linha hoje, né? E a gente escuta muita coisa a respeito disso, chat GPT e entre outras ferramentas que estão aí hoje no mercado, né? Tu acredita que essa inteligência artificial, essa maneira de aprendizado de máquina, eles podem, de alguma maneira, ajudar a melhorar essa previsão do tempo, ajudar a melhorar essa qualidade desses dados, a filtrar melhor eles, explorar melhor eles ou não? Não só pode, Guilherme, como já está sendo usado, no nosso caso, principalmente. O segredo do sucesso, e aí por que a gente fala lá do grupo, ali atrás, o grupo de modelagem, o grupo de operações, o grupo de data science, justamente porque o segredo do sucesso é juntar esses times, e inclusive com o metodologista lá na ponta final. Os times de modelagem, os times de data science, juntos, eles, usando as melhores técnicas de modelagem e as melhores técnicas estatísticas, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, eles vão entregar para o nosso cliente a melhor previsão, independente de qual modelo ele seja. Então, nós estamos falando aí de hoje nós temos N modelos, vou chamar N, mais de 100 modelos, mas a gente não sabe qual é o melhor ou em qual região ele é o melhor. Então, aonde que nós entramos com essas técnicas? O nosso time já está trabalhando há mais de um ano e meio nessa nova solução que nós chamamos a melhor previsão. E essas etapas do processo justamente são essas que eu falei para vocês. A organização dos dados, uma forma, um data lake de fácil consulta, o controle de qualidade de cada um dos modelos e o controle de qualidade dos dados observados. A partir desse controle de qualidade, nós sabemos quem são os melhores e a partir dos melhores, nós ranqueamos os melhores modelos para cada região. Aí nós usamos técnicas de machine learning para ver quem são os melhores. Nós usamos técnicas de estatística para aplicação de bias, correção de bias para regiões onde todos os modelos podem errar, porque isso pode acontecer. E essas técnicas, todas elas, principalmente nas áreas mais críticas, com a parte de bias, assim, por fim, a gente vai ter um resultado só, um resultado único. E esse resultado, ele é baseado no melhor modelo para cada região, mas não que seja o resultado puro do melhor modelo, mas sim o resultado combinado, que mais representa a região analisada. Então, vocês imaginem que nós entregamos processamos todos esses mais de 100 modelos e entregamos para o meteorologista a melhor previsão. Para cada região, nós podemos ter um modelo que entrega a melhor região, mas esse modelo não vai ser puro, ele vai ser combinado com outros fatores. E aí todos esses passos, eles não seriam possíveis de uma forma mais manual, o meteorologista fazendo isso todo dia, principalmente pensando em Brasil, América do Sul. E a gente entrega para o meteorologista, e ele tem hoje nas mãos o melhor resultado possível. Eu chamarei isso, o melhor resultado possível. Daí para frente, entra a expertise do meteorologista, que nunca vai ser desconsiderada. Então, esse é o processo que nós trabalhamos. Entregamos para o meteorologista a melhor informação possível, usando todas as técnicas de inovação possíveis aí para integrar todos esses modelos, e o meteorologista, com a expertise dele, vai colocar essa informação para cada um dos clientes conforme cada uma das necessidades. Essa é a esteira de produção
que a gente desenvolveu, em que cada etapa do processo aí a gente aplica as melhores técnicas e entrega a melhor informação para o nosso meteorologista. Bom, e obrigado por comentar também sobre as inovações, né, que a gente faz aí constantemente. Esse projeto, por exemplo, da melhoria da previsão que você comentou, está mais de um ano, né, desde a fase inicial até agora está no processo de implementação e melhoria também, né, para identificar ali qual o melhor modelo para cada região. E é sempre importante destacar, né, Márcio, é que a Climatempo ela possui um time muito competente aí, de meteorologistas, da parte de modelagem também, onde a gente consegue fazer, né, desenvolver alguns projetos específicos. A gente sabe que a previsão do tempo, hoje ela é muito assertiva assim, mas que dependendo ali do interesse, né, do cliente, enfim, da empresa, a gente consegue melhorar ainda mais, né, seja falando de resolução, de parametrização, mas que a gente consegue desenvolver estudos também, onde a gente pode contribuir aí com cada operação. Então é sempre importante destacar, né, todas essas possibilidades também que a gente trabalha, e até com o nosso laboratório, que fica aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo também. Bom, pessoal, eu fiz todas as minhas considerações, eu não sei se alguém quer deixar mais algum recado. Guilherme quer fazer mais alguma pergunta? Tudo tranquilo, agradeço o Márcio pela disponibilidade, por ter ajudado a gente a entender essa evolução da previsão, como é que está. Isso é sempre importante para a gente entender cada passo, como é que começou, como é que está a evolução, e ver que a gente está comprometido com a evolução também, né, com essas novas tecnologias que estão surgindo. Então isso é extremamente importante. Te agradeço muito, Márcio, pela oportunidade de ter nos explicado tudo isso. Eu que agradeço aí a oportunidade de passar as informações para vocês, e saibam aí que a gente está sempre trabalhando para melhorar cada vez mais as informações, assim como o Robson falou, esses desenvolvimentos mais específicos, a gente pode em outro momento falar, nós temos aí vários desenvolvimentos, por exemplo, o índice de deslizamento, que ajudou bastante aí nesses últimos meses de grandes deslizamentos no Brasil, são produtos da modelagem baseados justamente nessa parte de um bom dado observado, um bom dado de previsão que nos permite indicar as regiões preferenciais para deslizamento. Muitos outros projetos são baseados na parte de modelagem, por isso que nós temos aí esse parque de modelagem rodando modelos de alta resolução para gerar produtos de alerta para o nosso cliente, alertas de ventos mais fortes, alertas de raio. Então, todo esse insumo que o nosso meteorologista que está no front, vamos dizer assim, atendendo o cliente, emitindo os alertas, ele usa, e nós estamos comprometidos justamente a cada vez entregar melhor informação para eles. Muito bacana. Inclusive, eu já aviso que é o primeiro bate-papo, viu, Márcio? Vão ter mais oportunidades também para a gente falar mais focado nessas inovações, né? E quem sabe até apresentar algum case. Bom, eu agradeço por você ter contribuído com esse bate-papo, que de certa forma, né, é difícil você falar de modelagem, mas a conversa foi super fluida, então tenho certeza que contribuiu bastante para o entendimento aí de quem assistir a nossa conversa. E agradeço também você que nos assistiu até este momento, e fiquem ligados nas nossas redes sociais para a gente conversar também sobre os próximos temas aí do Projeto Clima do Futuro. Obrigado, pessoal, e até mais. Boa tarde.